Meu nome é Rania Davi. Eu tenho 30 anos. Eu sou indiana. Trabalho como doméstica. Ganho $18 por mês. Mal dá para alimentar os meus filhos. A minha filha, um tempo atrás, ela teve uma doença. Ela ficou 3 anos adoentada. Eu não sabia mais o que fazer, eu tentei de tudo. Até magia negra, mas nada resolveu. Bom, e para completar, o meu marido ele ficou desempregado. Meu Deus. Ele começou a beber e gastou todo o nosso dinheiro em bebida. Um dia, eu encontrei uma moça na rua chamada Salomé. Ela me parou, viu o meu estado, eu estava desesperada. E ela me perguntou o que estava acontecendo. E eu contei. Ela, sabendo do meu estado, me chamou para ir num culto. Eu fui, nem sabia do que ela estava falando. Mesmo assim eu fui, não sabia nem o que ia acontecer. Mas chegando lá, a minha filha foi curada. Depois de 3 anos de tanta luta, de tanto sofrimento. E ela foi curada. Eu fiquei maravilhada com aquilo. Com os testemunhos dos irmãos. Nossa, eu cheguei em casa tão feliz. Mas o meu marido não acreditou em nenhuma palavra. Ao contrário, ele começou a beber mais ainda. Ele me proibiu de ir aos cultos. E começou a me espancar. Ele me trancava no quarto. Ligava o som bem alto. Para que ninguém escutasse o que estava acontecendo. Sem nenhuma piedade. Era muito triste. Mas aquilo não me desanimava. Eu não me abati. Aquilo fez com que eu fosse mais e mais aos cultos. Eu ia escondido. Eu falava que ia beber água na torneira da comunidade e passava na casa de Salomé para orar alguns minutos. Quando chegou a festa hindu da minha cidade, ele queria me obrigar a adorar Deus Akali. Eu não podia admitir aquilo. Eu não aceitava adorar outro Deus a não ser o meu. Gente, como é que podia? Não. Mas eu também não podia decepcionar o meu marido. Então eu pedi a Deus que eu ficasse doente. E o Senhor ouviu a minha oração. No primeiro dia da festa, eu machuquei o meu pé. Uma febre se apoderou de mim durante os 9 dias da festa. No 10º dia, aquele machucado desapareceu inexplicavelmente. Mas logo depois disso, meu marido descobriu que eu estava indo escondida aos cultos. Ele me bateu, me açoitou, foi na casa de Salomé, ameaçou a ela. E disse que não se aproximasse mais de mim. E pediu que eu escolhesse a Jesus ou a ele. Eu, em segredo, escolhi a Jesus. Decidi me batizar e me batizei em segredo. Ele descobriu. Foi horrível. Mas chegou um tempo que a bebida fez com que nós tivéssemos uma dívida tão alta que seria impossível de ser paga. A gente não sabia mais o que fazer. Um dia, inexplicavelmente, ele chegou a mim e pediu que eu orasse por ele. Eu pedi para que ele orasse por ele mesmo. Ele disse que iria pensar. E eu continuei orando. Um belo dia, ele foi comigo a um culto. Nossa, eu não podia explicar a minha alegria. Foi lindo, e chegando lá, ele se rendeu aos pés do Senhor. E decidiu servir a Deus fielmente. Hoje, eu tenho a resposta que eu tanto procurava. O meu marido, ele é um evangelista. E eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu nome é Kelly. Eu tenho 21 anos de idade. Meus pais são católicos romanos. Sou a caçula dentre 5 irmãos. Sou a única da família que aceitou a Jesus como Salvador. E por isso, enfrento muitas perseguições da minha família. Mas o Senhor tem me dado força para ser-lhe fiel. Em 96, quando morava com parentes na Índia, ouvi falar pela primeira vez do Evangelho do Reino.
E 2 anos depois aceitei a Jesus como Salvador. Meus pais estavam no Sri Lanka e não sabiam da minha nova fé. Em 2000, retornei ao meu país. Estava muito ansiosa por rever meus pais e meus irmãos. Quando cheguei em casa, falei com eles. Falei como eu havia conhecido a Jesus. Falei como eu havia me tornado cristã. Falei do amor incondicional do Senhor. Falei das mudanças que o Senhor tinha feito na minha vida. Eles vieram contra mim. Eles não aceitaram. Mas eu continuei. E quando eles me disseram que não queriam que eu orasse, não queriam que eu seguisse ao Senhor, eu não poderia fazer aquilo. Eu já tinha conhecido a Jesus. Eu já sabia o quanto Ele era especial na minha vida. Então eu não fiz o que eles me diziam para fazer. E eles me espancaram. Me espancaram com objetos e utensílios de cozinha. Mas eu ainda assim fui fiel ao Senhor. E pedi para que Ele fosse comigo em todos os momentos da minha vida. Um dia eu cheguei para o meu pai e pedi sua bênção. Pedi sua bênção para que eu fosse estudar no Colégio Bíblico Internacional. Ele, ao invés de me abençoar, ele me disse: eu amaldiçoo para que seja inútil e destruída. Aquelas palavras vieram ao meu coração e eu não estava acreditando naquilo. Mas eu pedi ao Senhor, naquele momento em que eu ouvi aquelas palavras: Deus, seja comigo, eu não estou acreditando que meu pai está me dizendo isso. Não, meu pai, comigo. Mesmo que o teu pai te abandone, eu estou contigo. E aquilo foi um alívio, foi uma alegria para mim. E eu disse ao meu pai naquele momento: o Senhor que exaltou a José, filho de Jacó, também exaltará esta filha de Jacó, e seus olhos o verão. E depois fui para o Colégio Bíblico Internacional. E hoje estou muito feliz, porque Deus tem cumprido suas promessas em minha vida. A cada dia eu tenho visto que o Senhor é comigo. E eu peço aos irmãos que me ajudem em oração, para que minha família veja que neles há um vazio e que pode ser preenchido pelo Senhor. E eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir. Meu nome é Ellen Berrani. Atualmente tenho 31 anos. Tinha 29 anos quando lancei meu primeiro CD. Meu CD pop, evangélico, que arrebatava milhões de adolescentes na Eritreia. Muitos adolescentes aceitaram Jesus através do meu CD. Mas isso incomodou muita gente. Incomodou o governo da Eritreia, que me mandaram prender dentro de um container, que de dia fazia 40 graus e de noite menos 10. Haviam muitas pessoas presas por diversos motivos dentro do container. Muitos não eram crentes, muitos nem conheciam a palavra de Deus. Havia muitas crianças, a mais nova com 8 meses e a mais velha com 12 anos. Nós orávamos todos os dias, 6 vezes para ser mais precisa, 3 vezes ao dia e acordávamos 3 vezes à noite. Orávamos muito por aqueles que também eram perseguidos como nós. Lá dentro me espancavam muitas vezes e falaram que eu só seria liberta quando assinasse um papel, negando tudo que eu falava em minhas canções, negando toda a minha fé em Cristo. Queriam que eu negasse tudo que eu pregava, mas eu não podia fazer isso. Não eu. Sabia que Cristo estava comigo, então não negava. Quebraram minhas pernas várias vezes. Sofri muito lá dentro.
Uma das vezes, um dos guardas me chamou para fora do container e me espancou com pedaços de madeiras e metais. E me falou: negue seu Cristo. Mas eu não podia fazer aquilo. Sentia uma paz imensa dentro de mim, quando ele me jogou para dentro do container novamente. Lá dentro, fui preenchida por uma paz inexplicável. Não tinha como explicar, eu me sentia feliz. Me deu vontade de sorrir, e eu sorria alto. E meus amigos perguntavam: por que você está sorrindo, Ellen? Eu não sabia explicar. Era incrível a paz que eu sentia. Eu sentia que Cristo estava comigo. Lá dentro, orávamos muito, cantávamos canções. Muitas pessoas foram aceitando a Cristo através do que nós falávamos e do que nós cantávamos. Em uma das vezes, eu e um amigo tentamos fugir do campo de concentração. Eu consegui fugir, mas ele não conseguiu. Ele foi morto e decapitado, e sua cabeça foi posta na porta da casa de seus pais. Fiquei triste em saber, mas sabia que tudo acontecia através da providência de Deus. E sabia que hoje ele estava feliz do lado de seu Deus, do nosso Deus. Então, eu recebi asilo político na Europa e sou livre hoje para pregar e falar do meu evangelho e do meu amor por Cristo. E oro todos os dias e todas as noites para que todos aqueles que são perseguidos, todos aqueles que querem falar do seu amor de Cristo e não podem, hoje podem. E eu peço a todos hoje na igreja que orem pela igreja perseguida, pelos missionários que estão no campo. Nós temos uma liberdade de ler a Bíblia onde quiser, temos a liberdade de falar do nosso amor de Cristo e não falamos. Então eu peço a todos essa noite que orem, que falem do amor de Cristo, porque muitos que querem falar não podem e são perseguidos por isso. Então orem e não esqueça que o amor de Cristo está conosco. Então leve este amor a todos aqueles que não conhecem. Amém.